Você já percebeu que quanto mais tenta controlar tudo, mais parece que a vida escapa das suas mãos? É como se existisse uma corrida invisível acontecendo todos os dias. Correr mais, produzir mais, resolver mais, pensar mais. E mesmo assim, a paz continua parecendo distante. Talvez ninguém tenha lhe contado que o problema nunca foi a falta de esforço. O problema pode ser o estado em que esse esforço nasce. Existe uma diferença profunda entre agir porque você confia e agir porque tem medo. Por fora, as duas pessoas podem parecer igualmente dedicadas. Ambas trabalham, enfrentam desafios e persistem. Mas, por dentro, uma delas vive tentando provar que será suficiente algum dia, enquanto a outra já caminha com a serenidade de quem acredita que está sendo conduzida. Napoleon Hill ensinava que toda realização começa primeiro na mente. Antes que qualquer conquista apareça no mundo visível, ela precisa ganhar forma no interior da pessoa. É justamente aí que muitos se sabotam sem perceber. Alimentam pensamentos de prosperidade, mas cultivam emoções de preocupação. Fazem planos grandiosos enquanto o coração permanece dominado pela ansiedade. E a mente não responde apenas ao que você diz para si mesmo. Ela responde principalmente ao que você sente repetidamente. É por isso que algumas pessoas parecem viver presas ao mesmo ciclo durante anos. Quanto mais perseguem a tranquilidade, mais tensas ficam. Quanto mais tentam garantir o futuro pela força, mais carregam o peso da insegurança. Sem perceber, acabam fortalecendo exatamente aquilo que desejam vencer. Mas existe outro caminho, um caminho silencioso, quase invisível para quem vive na correria. Um caminho em que a calma deixa de ser apenas uma sensação agradável e passa a se tornar uma poderosa posição interior. Quando isso acontece, suas decisões mudam, sua postura muda, sua percepção muda e pouco a pouco a própria vida começa a responder de forma diferente. Ao longo desta mensagem, você vai descobrir por que relaxar não significa desistir, mas assumir uma posição de confiança que transforma a maneira como você pensa, age e enfrenta cada desafio. E talvez a maior surpresa seja esta: a verdadeira vitória não começa quando as circunstâncias mudam. Ela começa quando a sua mente finalmente aprende a descansar enquanto continua avançando. Antes de qualquer mudança acontecer ao seu redor, algo precisa acontecer dentro de você. E essa transformação começa em um lugar que muitas pessoas ignoram completamente: o próprio corpo. Perceba como você está agora. Seus ombros estão relaxados ou carregam um peso invisível. Sua mandíbula está solta ou permanece apertada sem que você sequer tenha notado. Como está sua respiração? Curta e acelerada ou profunda e tranquila? Esses pequenos sinais revelam muito mais do que o seu cansaço. Eles mostram o estado emocional a partir do qual você está vivendo. Durante muito tempo, fomos ensinados a acreditar que permanecer constantemente em alerta era sinal de responsabilidade. Aprendemos a confundir tensão com compromisso e ansiedade com determinação. No entanto, existe uma grande diferença entre estar preparado e viver dominado pelo medo de que algo dê errado. O medo raramente se apresenta dizendo seu próprio nome. Muitas vezes, ele veste a roupa da produtividade exagerada. Faz você acreditar que precisa resolver tudo imediatamente, controlar cada detalhe e antecipar cada problema. Aos poucos, essa postura se torna um hábito tão automático que a pessoa esquece como é viver em paz. É justamente nesse ponto que um princípio espiritual ganha um significado profundo. Em um momento de grande aflição, Deus declarou ao seu povo que lutaria por eles enquanto permanecessem em silêncio e confiança. Essa orientação não era um convite à passividade, mas à fé. Havia uma diferença entre abandonar a responsabilidade e abandonar a ilusão de que tudo dependia exclusivamente do esforço humano. Essa mesma verdade continua atual. Existem situações que exigem ação, mas existem outras que exigem confiança. Saber distinguir uma da outra é uma das maiores demonstrações de maturidade espiritual e emocional. Faça uma pequena pausa agora. Inspire lentamente pelo nariz. Segure o ar por um instante.
Depois, solte devagar, como se estivesse liberando todo o peso que carregou até aqui. Repita mais uma vez. Perceba como poucos segundos de calma já mudam a forma como você se sente. Quando o corpo desacelera, a mente também encontra espaço para enxergar com mais clareza. E é exatamente nesse estado de serenidade que você começa a abandonar o impulso de controlar tudo para desenvolver algo muito mais poderoso. A confiança de que pode fazer a sua parte, enquanto Deus conduz aquilo que está além das suas forças. Existe uma verdade que Napoleon Hill repetia de diferentes maneiras ao longo de seus ensinamentos. A mente subconsciente está sempre ouvindo. Ela não trabalha apenas quando você faz afirmações positivas ou quando reserva alguns minutos para pensar nos seus objetivos. Ela registra continuamente o estado emocional em que você vive. Isso significa que não basta repetir palavras de prosperidade enquanto no íntimo o coração está dominado pela preocupação. O subconsciente dá muito mais atenção ao sentimento do que ao discurso. É a emoção constante que se transforma em direção para a sua vida. Pense em duas pessoas enfrentando o mesmo desafio. Ambas desejam crescer, conquistar estabilidade e construir um futuro melhor. A primeira acorda todos os dias, acreditando que tudo depende exclusivamente dela. Vive tensa, tentando prever cada obstáculo, como se qualquer erro pudesse destruir tudo o que construiu. Seu esforço é sincero, mas nasce da insegurança. A segunda também trabalha, faz planos e enfrenta dificuldades, porém carrega uma convicção diferente. Ela acredita que agir com sabedoria vale mais do que agir com desespero. Em vez de gastar energia lutando contra cada correnteza, procura compreender o fluxo antes de dar o próximo passo. Imagine um navegante diante de um grande rio. Um tenta vencer a força da água, apenas aumentando o esforço. Quanto mais rema contra a corrente, mais rapidamente se esgota. O outro observa o movimento do rio, identifica a melhor direção e utiliza a própria corrente a seu favor. Ambos estão remando, mas apenas um compreendeu que inteligência e alinhamento produzem resultados que a força sozinha jamais alcança. Assim também acontece na vida. A calma não elimina a ação. Ela elimina o desperdício de energia provocado pelo medo. Quando a mente encontra serenidade, as decisões deixam de ser impulsivas. As oportunidades passam a ser percebidas com mais clareza. A criatividade floresce. A perseverança se torna mais constante. É nesse estado que o subconsciente trabalha com maior harmonia, fortalecendo pensamentos coerentes, emoções equilibradas e atitudes mais acertadas. A verdadeira força não nasce da agitação permanente, mas da tranquilidade de quem sabe para onde está indo e confia que cada passo dado com sabedoria aproxima naturalmente do destino que deseja alcançar. Agora faça uma pequena pausa. Não importa onde você esteja neste momento, se estiver em casa, no trabalho ou apenas ouvindo esta mensagem durante o seu dia, permita-se desacelerar por alguns segundos. Respire profundamente. Enquanto o ar entra, não tente mudar nada. Apenas observe. Onde está a atenção no seu corpo? Nos ombros? No pescoço? No maxilar? Talvez no peito, como um peso que você já se acostumou a carregar. Muitas vezes convivemos tanto tempo com a ansiedade que ela deixa de parecer um visitante e passa a ser tratada como parte da nossa personalidade. Mas ela não é. Ela é apenas um estado, e todo estado pode ser transformado. Napoleon Hill ensinava que aquilo que alimentamos repetidamente acaba criando hábitos mentais. Esses hábitos, por sua vez, moldam nossas decisões, influenciam nossas atitudes e, com o tempo, constroem os resultados que chamamos de destino. A grande pergunta, então, não é apenas o que você deseja colher, mas que tipo de semente você está plantando todos os dias. Cada pensamento carregado de medo planta uma expectativa de dificuldade. Cada emoção sustentada pela pressa fortalece a ideia de que a vida precisa ser uma luta constante. Mas quando você cultiva serenidade, ainda que por alguns minutos diariamente, começa a preparar um terreno completamente diferente para suas escolhas. A calma produz clareza, e a clareza
Evita decisões precipitadas que costumam custar caro. Quero aproveitar este momento para fazer um convite muito especial. Se essa mensagem está falando diretamente ao seu coração, escreva nos comentários: eu escolho a calma. Não faça isso apenas para participar da conversa. Escreva como quem toma uma decisão diante de si mesmo. Quando você transforma uma intenção em uma declaração consciente, fortalece esse compromisso dentro da sua própria mente. É um pequeno gesto, mas pode marcar o início de uma grande mudança. Lembre-se de uma verdade simples: ninguém planta uma semente hoje esperando colher no mesmo instante. Todo crescimento exige tempo, cuidado e constância. O mesmo acontece com sua vida interior. Cada momento em que você escolhe substituir a tensão pela confiança é uma nova semente lançada no solo da mente. E assim como acontece na natureza, aquilo que é cultivado com perseverança acabará florescendo. Hoje você planta calma. Amanhã começa a colher clareza, equilíbrio e uma nova forma de caminhar rumo aos seus objetivos. Existe uma ideia que foi repetida durante tanto tempo que muitas pessoas passaram a aceitá-la como uma verdade absoluta. Quanto maior o sofrimento, maior será o merecimento da recompensa. Como se a exaustão fosse um certificado de valor e o peso constante nos ombros fosse a prova de que você está fazendo tudo certo. Mas será que isso realmente faz sentido? Pense por um instante. Quantas vezes você trabalhou até o limite, sacrificou o descanso, abriu mão da paz e, mesmo assim, os resultados não corresponderam ao esforço? Não porque lhe faltasse dedicação, mas porque toda a sua energia estava sendo consumida pela ansiedade. Esforço e desespero não são a mesma coisa. Uma pessoa pode trabalhar intensamente movida pela confiança, enquanto outra realiza exatamente as mesmas tarefas carregando medo, insegurança e a necessidade desesperada de controlar tudo. Por fora, ambas parecem iguais. Por dentro, vivem realidades completamente diferentes. Quando Jesus convidou os cansados e sobrecarregados para receberem um jugo suave e um fardo leve, ele não estava prometendo uma vida sem responsabilidades. Estava revelando uma maneira diferente de caminhar. O trabalho continua existindo, mas deixa de ser sustentado pela angústia. A responsabilidade permanece, mas já não é acompanhada pela sensação de que tudo depende exclusivamente da força humana. Essa é uma mudança profunda de perspectiva. Napoleon Hill chegou a uma conclusão semelhante ao estudar homens e mulheres que alcançaram grandes realizações. Ele percebeu que muitos deles possuíam uma confiança interior difícil de abalar. Não eram pessoas apressadas o tempo todo. Também não viviam reagindo impulsivamente às circunstâncias. Havia uma serenidade que lhes permitia pensar antes de agir, persistir sem desespero e manter o foco mesmo diante das dificuldades. Essa confiança não eliminava os desafios. Ela mudava completamente a forma de enfrentá-los. Talvez hoje você precise ouvir esta verdade. Descansar por alguns instantes não significa abandonar seus sonhos. Respirar fundo antes de tomar uma decisão não é sinal de fraqueza. Confiar que Deus continua trabalhando enquanto você faz a sua parte não diminui sua responsabilidade. Fortalece sua fé. A paz não substitui a ação. Ela purifica a intenção por trás da ação. E quando o coração deixa de agir para provar seu valor e passa a agir com confiança, até o esforço ganha um novo significado. Você continua caminhando, mas já não carrega o peso de quem luta sozinho. Existe uma mudança silenciosa que antecede todas as grandes transformações. Ela não acontece quando o dinheiro chega, quando a oportunidade aparece ou quando as circunstâncias finalmente melhoram. Ela acontece quando você decide mudar a forma como enxerga a si mesmo. A maioria das pessoas acredita que primeiro precisa vencer para depois sentir confiança. Mas esse pensamento cria um ciclo sem fim. Se a paz depende do resultado, cada novo desafio rouba essa paz novamente. É como viver esperando uma autorização externa para finalmente respirar. Napoleon Hill ensinava que a mente trabalha na direção da imagem dominante
que mantemos dentro de nós. Por isso, a pergunta mais importante não é o que você deseja conquistar, mas quem você acredita ser enquanto ainda está caminhando. Imagine duas pessoas chegando à mesma oportunidade de trabalho. As duas estudaram, se prepararam e possuem capacidade semelhante. A diferença aparece no momento em que atravessam a porta. A primeira entra carregando o peso da necessidade. Seu pensamento é: preciso que isso dê certo, porque se não der, tudo desmorona. Sem perceber, sua postura revela tensão, sua voz transmite insegurança e suas decisões passam a ser guiadas pelo medo de errar. A segunda também deseja aquela oportunidade, mas chega com um espírito diferente. Ela fez sua preparação, entregou o melhor de si e agora permanece tranquila. Sua confiança não depende exclusivamente daquele resultado. Ela acredita que Deus continua abrindo caminhos, mesmo quando ainda não consegue enxergá-los. Essa serenidade aparece no olhar, nas palavras e na maneira como enfrenta cada situação. Perceba que nenhuma das duas deixou de agir. Ambas trabalharam para chegar até ali. O que mudou foi o estado interior, a partir do qual cada uma entrou em ação. A vida costuma responder de maneira diferente quando nossas escolhas nascem da confiança em vez da carência. Pessoas serenas escutam melhor, percebem oportunidades que outros ignoram e tomam decisões mais equilibradas. Elas não estão tentando convencer o mundo do seu valor. Elas já caminham conscientes dele. Quero fazer um convite neste momento. Se essa mensagem representa a decisão que você deseja tomar para a sua vida, escreva nos comentários: eu já caminho como quem venceu. Não escreva porque tudo já aconteceu. Escreva porque você escolhe abandonar a postura de quem vive, esperando uma confirmação externa, para acreditar em si. Que essa frase seja um compromisso diário de agir com fé, sabedoria e tranquilidade, permitindo que sua vitória interior conduza, passo a passo, as vitórias que ainda florescerão diante dos seus olhos. A noite carrega um momento especial que muitas pessoas desperdiçam sem perceber. São aqueles minutos antes de dormir, quando o corpo começa a relaxar, os pensamentos desaceleram e a mente se torna mais receptiva às ideias que você escolhe alimentar. Enquanto muitos encerram o dia revivendo preocupações, lembrando problemas e imaginando cenários negativos, você pode transformar esse instante em uma oportunidade de fortalecimento interior. Napoleon Hill ensinava que a mente subconsciente trabalha continuamente, mesmo quando você está dormindo. Ela recebe impressões, organiza informações e continua operando a partir das ideias que foram gravadas com maior intensidade emocional. Por isso, aquilo que você entrega à sua mente antes de descansar pode influenciar profundamente o estado com que você acordará no dia seguinte. Pense nisso. Qual é a última mensagem que você tem enviado para a sua própria mente todas as noites? Medo, preocupação, insegurança ou confiança, gratidão e esperança? A diferença pode parecer pequena, mas ela muda completamente o terreno onde seus pensamentos irão crescer. Hoje, antes de dormir, experimente um ritual simples. Primeiro, afaste-se das telas e permita que alguns minutos de silêncio façam parte do seu encerramento do dia. Depois, respire profundamente algumas vezes, soltando lentamente todo o peso acumulado. Ao inspirar, imagine recebendo paz. Ao soltar o ar, imagine liberando as preocupações que você não precisa mais carregar. Em seguida, pratique a gratidão. Pense em 3 coisas pelas quais você agradece. Podem ser pequenas ou grandes. A gratidão muda o foco daquilo que falta para aquilo que já está presente, treinando sua mente para perceber possibilidades em vez de limitações. Depois, visualize o dia seguinte acontecendo de uma maneira equilibrada. Veja você acordando com clareza, tomando boas decisões, enfrentando desafios com serenidade e caminhando com confiança. Não visualize a luta. Visualize a capacidade de vencer a luta. Por fim, declare afirmações que estejam alinhadas com o estado que deseja construir. Eu descanso em paz e minha mente trabalha a meu favor.
Eu confio no processo e caminho guiado pela sabedoria. Eu acordo renovado, preparado e em harmonia com meus objetivos. Esse momento antes do sono é como uma porta aberta para o subconsciente. As sementes que você planta ali continuam sendo cuidadas enquanto você descansa. Quando você aprende a encerrar o dia com calma, começa também a ensinar sua mente uma nova forma de viver. Em vez de dormir carregando o peso do mundo, você adormece permitindo que a paz seja a primeira força a trabalhar dentro de você. A verdadeira entrega não significa abandonar seus sonhos. Ela significa abandonar o peso de acreditar que tudo depende exclusivamente da sua força. Essa é uma das maiores mudanças que uma pessoa pode experimentar. Continuar desejando, continuar trabalhando e continuar avançando, mas sem carregar o desespero de quem acredita que precisa controlar cada detalhe do caminho. Muitas pessoas confundem fé com espera passiva. Pensam que confiar em Deus significa ficar parado, sem agir ou sem buscar crescimento. Mas a verdadeira fé produz movimento. Ela não tira a responsabilidade das nossas mãos. Ela remove o medo que impede nossas melhores atitudes. Napoleon Hill ensinava que a fé, quando combinada com um propósito definido e uma ação persistente, se torna uma força poderosa para transformar pensamentos em realidade. Mas existe uma diferença entre persistência e insistência ansiosa. A persistência nasce da confiança. A insistência desesperada nasce do medo. Quando você age a partir do medo, sua imaginação começa a trabalhar contra você. Ela cria cenários de fracasso, repete preocupações e constrói imagens de tudo aquilo que pode dar errado. Sua mente, que foi criada para ser uma ferramenta de criação, acaba se tornando um laboratório de inseguranças. Mas quando você muda o estado interior, algo diferente acontece. A imaginação deixa de ser um lugar onde os seus medos são alimentados e passa a ser um espaço onde novas possibilidades são construídas. Você começa a visualizar soluções em vez de problemas, caminhos em vez de obstáculos, aprendizados em vez de derrotas. Cada dificuldade enfrentada pode carregar uma semente de crescimento que ainda não foi revelada. Nem sempre conseguimos entender o propósito de uma fase enquanto estamos atravessando ela, mas muitas vezes aquilo que parece um atraso está preparando uma estrutura mais forte para o futuro. Render-se é confiar no processo sem abandonar o propósito. É olhar para aquilo que você deseja e dizer: eu continuarei fazendo a minha parte, mas não permitirei que a ansiedade roube minha paz. Essa postura muda tudo. Porque quando o coração deixa de lutar contra o tempo, você começa a perceber oportunidades que antes estavam escondidas pelo excesso de preocupação. A mente fica mais aberta, a percepção aumenta e a sabedoria encontra espaço para agir. A calma é uma demonstração de confiança. É a certeza de que, mesmo quando seus olhos ainda não conseguem enxergar o resultado, Deus continua trabalhando nos detalhes que você não consegue controlar. A pessoa que aprende a entregar não se torna mais fraca. Ela se torna mais livre. Livre para agir com clareza. Livre para esperar com esperança. E livre para caminhar sabendo que sua jornada não depende apenas daquilo que suas mãos conseguem fazer. Observe a natureza por alguns instantes e você perceberá uma verdade que muitas vezes esquecemos. Tudo tem um processo. A semente não se transforma em árvore em uma única noite. O fruto não aparece no mesmo momento em que a raiz começa a crescer. Existe um período silencioso em que aquilo que ninguém vê está sendo preparado. A nossa vida também funciona assim. Muitas pessoas abandonam seus sonhos não porque eles não estavam crescendo, mas porque não conseguiram suportar o tempo em que o crescimento acontecia longe dos olhos. A ansiedade faz a pessoa acreditar que se algo não aconteceu rapidamente, significa que nada está acontecendo. Mas o silêncio não significa ausência de movimento. Imagine um lago. Quando a água está agitada, a superfície não consegue refletir com clareza aquilo que está ao redor. A imagem fica distorcida. Porém, quando o vento para e as ondas diminuem,
o lago revela exatamente o que sempre esteve ali. A mente humana funciona de maneira semelhante. Quando você vive em constante preocupação, seus pensamentos ficam confusos e suas decisões são tomadas a partir do medo. Mas quando você permite que a calma organize seu interior, começa a enxergar caminhos, oportunidades e respostas que antes estavam escondidos pela agitação. A espera não é um vazio, muitas vezes ela é um período de preparação. Napoleon Hill ensinava sobre a importância de manter uma visão definida e uma fé persistente, mesmo antes das evidências aparecerem. O homem ou a mulher que mantém uma imagem clara do objetivo e continua alimentando pensamentos de confiança, desenvolve uma força interior capaz de sustentar a caminhada. Nem tudo que está sendo construído precisa ser visto imediatamente. A raiz cresce antes do fruto aparecer. A fundação é preparada antes do edifício se levantar. O amadurecimento acontece antes da manifestação. Por isso, não permita que a pressa faça você destruir aquilo que está sendo formado em silêncio. Não desenterre a semente apenas porque ainda não viu a árvore. Continue cuidando da sua mente. Continue agindo com sabedoria. Continue mantendo a fé. O tempo certo não é um atraso. Muitas vezes, é a proteção necessária para que aquilo que chegar até você encontre uma pessoa preparada para receber. A calma permite que você confie no processo enquanto Deus trabalha nos detalhes invisíveis. E quando o momento chegar, você perceberá que muitas coisas já estavam se movimentando muito antes de aparecerem diante dos seus olhos. Chegamos ao ponto em que tudo se resume a uma única escolha. Não é a escolha entre trabalhar ou descansar, entre agir ou esperar. É a escolha entre viver dominado pela ansiedade ou caminhar sustentado pela confiança. Ao longo desta mensagem, você percebeu que a calma não é um refúgio para quem desistiu dos próprios sonhos. Pelo contrário, ela é a força silenciosa de quem decidiu não entregar a direção da própria vida ao medo. É desse lugar que nascem as decisões mais sábias, as palavras mais equilibradas e as atitudes que realmente constroem um futuro diferente. Napoleon Hill afirmava que aquilo que ocupa continuamente a mente tende a se transformar na realidade da pessoa. Por isso, vigiar seus pensamentos é importante, mas cultivar um estado interior de paz é ainda mais profundo. Quando sua mente aprende a permanecer firme, mesmo diante da incerteza, você deixa de ser conduzido pelas circunstâncias e passa a conduzir a maneira como responde a elas. A fé também ganha um novo significado. Ela deixa de ser apenas o desejo de que algo aconteça e se torna a convicção tranquila de que Deus continua agindo, mesmo quando você ainda não consegue enxergar todos os caminhos. Essa confiança não elimina os desafios, mas impede que eles governem seu coração. Antes de encerrarmos, quero convidar você para fazer uma breve oração, aí mesmo onde está. Senhor, hoje eu entrego em Tuas mãos tudo aquilo que tentei carregar sozinho. Ensina-me a agir com sabedoria, a esperar com paciência e a confiar no Teu tempo. Que a minha mente seja preenchida por pensamentos de esperança, meu coração permaneça firme na paz e minhas atitudes reflitam a certeza de que Tu estás conduzindo cada passo. Eu descanso na Tua presença, sem abandonar meus sonhos, sabendo que o Senhor trabalha até quando meus olhos não conseguem perceber. Amém. Agora faça desta oração uma decisão diária. Sempre que a ansiedade tentar tomar conta de você, lembre-se desta verdade. A calma não apaga o fogo dos seus objetivos. Ela impede que esse fogo se transforme em desespero. A serenidade dá direção à sua força. E antes de sair, escreva nos comentários uma última declaração de fé. Eu relaxo e tudo dará certo para mim. Que essa frase não seja apenas um incentivo momentâneo, mas o início de uma nova maneira de viver. Caminhe todos os dias como alguém que já encontrou paz no coração. Porque quando a vitória nasce dentro de você, pouco a pouco ela também começa a florescer no mundo ao seu redor.